A revista Veja, desse final de semana, na coluna Radar, diz que um ministro do STF ligou para o Lula para reclamar do Sidônio, que comanda a SECOM, a Secretaria de Comunicação, e dizer a ele que ele dê um jeito, que ele controle os sites e blogs de esquerda e que façam com que parem de falar mal do STF. O que acontece é que esses blogs e sites de esquerda estão falando do Banco Master, e ao falarem do Banco Master, cutucam o Toffoli e a turminha do Toffoli. Olha, tem tantas camadas de absurdo nessa notícia que fica difícil até saber por onde começar. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista político-jurídico. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e considerem se tornar membros do canal, clicando na aba Seja Membro. Veja só, primeiro que é incrível o ministro do STF se sentir confortável para ligar para o presidente em tom que não foi amistoso, segundo a matéria, cobrando, dando bronca no presidente da República. Daí você percebe como existe uma ascendência, uma hierarquia. Quem manda no país é o STF. Não o STF todo, mas essa turminha que se formou dentro do STF. Gilmar, Dino, Toffoli e Moraes, no mínimo. Esse quarteto manda no país, tem mandado no país e provavelmente saiu de um deles essa ligação para o Lula para dar bronca de que o Lula, o Sidônio, o chefe da SECOM, não está tomando conta direito dos blogs e sites esquerdistas e esses sites estão falando do Master e falando, portanto, também mal do STF. Quer dizer, por aí você primeiro vê o STF mandando no Lula. Segundo, você vê o Lula e o Sidônio mandando na imprensa. Quer dizer, a imprensa de esquerda, segundo essa notícia, é comprada, totalmente comprada. Ué, se cabe ao Sidônio controlar o que diz ou não diz os sites e blogs de esquerda, o que está por trás disso é que é o Sidônio, com a grana da SECOM, que está controlando esses sites e blogs de esquerda. Se colocar grana, eles falam uma coisa, se não colocar grana, eles não falam outra. Então, depende do Sidônio eles falarem, senão não teria essa ligação. E depende do Sidônio também eles não falarem do STF, senão, de novo, não teria essa ligação. Essa ascendência do STF sobre o Lula e do Sidônio, ou do Lula sobre os sites de esquerda, sobre a imprensa de esquerda, deixa claro que o Brasil tem dono e que a imprensa brasileira, pelo menos de esquerda, também tem dono. Então isso é um absurdo tão grande, fica difícil até a gente comentar como se fosse algo natural. Mas esquecendo isso, a notícia me parece ótima. O STF está incomodado com o caso Master, o STF está sentindo o golpe e o STF, o golpe que ele mesmo deu, né, vamos dizer a verdade, no Brasil, e essa briga potencial entre Lula e STF, esse rompimento entre Lula e STF é tudo o que nós esperamos. Se o consórcio estatal formado entre governo federal e judiciário se romper, isso será ótimo para a democracia. Esse é o grande problema hoje que nós enfrentamos dentro do país. Um STF e um governo federal aliados e alinhados contra a democracia, contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, contra a direita e contra o bolsonarismo. Se isso se romper, ótimo, maravilha, melhor dos mundos, tomara mesmo que aconteça. Então, nessa briga entre Lula e esse suposto ministro do STF, digo suposto porque a gente não sabe quem é, mas é alguém dessa turminha, como eu mencionei, nessa briga entre eles, nós devemos torcer, sabe para quem? Para a briga. Claro, devemos torcer para a briga, para que eles rompam mesmo e não voltem nunca mais. Quem sabe assim a gente passará a ter alguma chance de ter uma democracia dentro desse país. Enquanto a gente tiver um Congresso submetido e rendido e a gente tiver o consórcio entre governo federal e STF, a gente está pior que a Venezuela. Muito pelo contrário, a Venezuela está saindo do buraco e a gente cada vez mais fundo nesse buraco. Briguem, torcemos para a briga.